Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos continuar o episódio de hoje do Entre o Santo e o Profano, contando o restante, né, da minha história que eu iniciei no episódio passado, enfim, Casados. Para quem não ouviu, corre lá, dá para ouvir, para entender a história. E nós terminamos dizendo ali sobre o meu pai, que ia tomar uma decisão importante, em que ele, que era bem ali atuante no catolicismo. Meu pai desde sempre frequentou o catolicismo, foi coroinha, sempre foi bastante estudioso no que se tratava o catolicismo, e a minha mãe já fazia parte da igreja protestante, junto com a minha avó, junto com a minha tia-avó. E aí, nesse momento em que ocorreu esse problema comigo, pós o meu nascimento, meu pai então fez essa oração, esse propósito com Deus, em que se eu fosse curada, se fosse normalizada a situação na minha vida, ele então passaria a professar a fé dele juntamente com a minha mãe, ou seja, ele passaria a frequentar a igreja evangélica juntamente com a minha mãe. E aconteceu que eu fiz ainda alguns outros exames, eles foram chamados novamente lá. E quando eles foram chamados, os médicos apresentaram, né, os laudos e falaram: "Bom, a gente tem aqui alguns exames que comprovam exatamente o que tinha acusado no nascimento dela, e nós temos um exame atual em que diz que ela realmente não tem nada. Então pode ter sido um erro médico, pode ter sido qualquer outra coisa, mas vocês podem ficar tranquilos que, assim, de fato ela não vai ter nada". E aí foi quando meu pai entendeu assim: "Bom, houve um milagre e eu vou cumprir com aquilo que eu, eh, me dispus, né, com o propósito que eu fiz, que é frequentar a igreja junto com a minha esposa", e foi assim então que meu pai passou a congregar junto com a minha mãe, na igreja em que eu depois fui congregar até os meus 22 anos. O engraçado é que assim, o meu pai era um católico, eh, fervoroso, em que ele chamava o pessoal da igreja da minha mãe de cunhados, né, porque há essa tratativa, né, de irmãos da igreja, né, nós somos irmãos, e aí ele sempre falava: "E aí, os cunhados?", né. Então ele até tinha essas brincadeiras com a minha mãe, porque realmente não tinha essa intenção dele em ir para a igreja junto com ela, porque ele estava muito tranquilo com aquilo que ele seguia, com aquilo que ele acreditava, da maneira, né, que ele sempre tinha sido ensinado e tudo mais. E no final das contas ele passou a ser também um irmão da igreja. E esse foi o início então da vida do meu pai, que está hoje há 36 anos na igreja. Meu pai já é pastor há alguns anos, a minha mãe já também é pastora aí, vai fazer um ano. Mas a caminhada dele especificamente começou após esse fato na minha vida. Então, por esse fato, esse episódio leva esse nome, né, da criança milagre, justamente porque fica, então, considerado um milagre na minha vida, considerado, que Deus fez algo na minha vida, que eu nasci de uma forma, mas após ali a conversão do meu pai, aconteceu esse milagre, então era apresentado dessa forma sempre para as pessoas, a história da Thalita. E obviamente, conforme eu fui crescendo, essa história foi se repetindo, e eu começo a ter lembranças disso a partir dos meus 4, 5 anos, em que eu ia, às vezes, para algumas igrejas, ou estava em determinados lugares, e era mencionado sempre algum fato em relação à minha história, e sempre colocado, né, que a Thalita é um milagre, a Thalita é um testemunho vivo, que aconteceu isso, e a conversão do meu pai, isso sempre foi bem pontuado.
mas de fato eu era uma criança, simplesmente uma criança como qualquer outra que ia para a escola, que brincava, uma criança ativa, uma criança que gostava de conversar, que gostava de brincar, que gostava de muitas coisas como qualquer outra criança. E na minha primeira infância eu lembro de algumas questões, como por exemplo, eu passei grande parte junto com os meus tios-avós, eles moravam em Americana, depois eles foram para Lins, e eu sempre fui muito apegada a eles. Então eu acabava passando muito tempo ali com eles, com essa minha tia-avó que até então, ao que consta, foi ela que pediu para que eu nascesse lá em Americana. E eu ia pra lá, ficava na casa deles, então eu tenho muitas recordações da casa dos meus tios, tenho a recordação do cheiro da casa, tenho a recordação até da temperatura da casa deles. É muito engraçado, né, você ter esse tipo de lembrança. Lembro do meu tio sentado na varanda, fumando, as cadeirinhas de plástico que eu ficava ali perto dele. E quando ele me levava na feira, a gente andando, ele comprava presente pra mim, brinquedos, e eu lembro exatamente dos brinquedos que ele comprava pra mim. Então são muitas lembranças afetivas pra mim que eu passei ali com eles. Especificamente, eu lembro também que tinha o quarto do meu primo, o Cal, que é o único filho, né, dos meus tios-avós, e o Cal era muito difícil de vê-lo, porque normalmente ele estava estudando ou trabalhando, então ele sempre chegava muito tarde, ou ele não estava por lá, então eu acabava não vendo o Cal, e eu achava que o Cal era um astronauta. Mas por quê? Porque no quarto dele tinha um telescópio enorme e mais outro telescópio, e tinha posters pelo quarto de planetas, de estrelas. E o mais legal é que, assim, quando você apagava a luz, o teto dele iluminava com estrelinhas. Imagina uma criança dos anos 90 vendo isso, gente. Que tecnologia, né? Nos anos 90. E eu achava aquilo incrível, e várias fitas, assim, cassete. Então eu falava: "Nossa, meu primo é um astronauta, cara, ele é um cara muito, assim, à frente do tempo dele e tudo mais". Na verdade, o meu primo é astrônomo. E tanto é que ele trabalha num observatório desde então, mas para uma criança aquilo ali era uma coisa completamente diferente, então ele pra mim ele era um astronauta, né, trabalhava na NASA e tudo mais. Mas essas são as memórias construídas mais afetivas que eu tenho ali, em relação a eles. Realmente sempre fui muito apegada a eles. Quando eu não estava ali, eu estava em casa, e o meu contexto em casa, nós morávamos num quintal em que toda a família do meu pai também morava ao redor, então morava o meu tio com a esposa e os filhos, os 5 filhos deles, aí em cima morava a minha tia, que também faz muito parte da minha infância, né, que inclusive eu tinha muito medo de chuva, e ela me escondia no guarda-roupa quando estava chovendo, porque eu tinha muito medo de chuva. Eu ia bastante também para casa dessa minha tia. Um pouco mais para cima morava um outro tio meu, mais acima ainda morava um outro tio, e ao lado a minha avó com o meu avô, e o quintal intermediário era exatamente onde meu pai e minha mãe moravam. Então, assim, era cercado ali da família do meu pai, que é de fato a família que eu falo mais afetiva, né, então eu tive sempre ali cercada dessa galera mais, do afeto, do abraço, do estar junto e tudo mais. A família da minha mãe já era uma família mais distante, até porque não moravam em São Paulo, moravam no interior, um interior muito longe, para mais de 500 quilômetros, então era sempre muito difícil de vê-los, ou a gente via esporadicamente o meu primo, que é uma das peças mais importantes na minha vida também, que é o Leandro, vocês vão ouvir falar bastante do Lê. Eles moravam mais pra cá, então é a pessoa que eu acabo vendo mais da família da minha mãe, o Leandro e a tia Cida.
porque moram em São Paulo, então a gente tem um pouco mais de contato em relação ao restante da família. Mas enfim, essas são mais as minhas lembranças ali da primeira infância, ia pra escola, sempre estudei no mesmo colégio, comecei a estudar ali por volta dos meus 4 anos, fiz amizades ali que perduram até hoje. A minha primeira amiga que eu cheguei lá na escola com 4 anos foi a Steph, e a Steph até hoje é minha amiga, a gente nunca mais se desgrudou, desde a infância. Então, assim, é muito bom lembrar dessa época. E havia uma separação, querendo ou não. A Thalita que era a Thalita da escola, porque a Thalita da escola era somente a Thalita da escola. Era uma criança normal que ia para a escola, que tinha o desenvolvimento normal na escola. Eu fazia balé, gostava sempre muito de educação física, sempre gostei muito de educação física. Tinha minhas amiguinhas, me desenvolvia bem, fazia tudo bem. E em contrapartida também tinha a Thalita ali, que tinha esse estigma da criança milagre, então competia a mim algumas responsabilidades, querendo ou não, né, por sempre ser vista como uma criança ali já da igreja que tinha uma bagagem, porque nasce com uma bagagem e tudo mais, né, muito precocemente. E desde muito cedo eu gostei de cantar, já cantava, a minha família é uma família que tem muitos, músicos, então já é mesmo de família. E eu já comecei a cantar muito cedo, e quando eu viajava lá para Lins, onde a minha avó morava até então, eu cantava na igreja dela, ou cantava em outros lugares. E toda vez que eu cantava era aquela comoção, né, uma criança de 4 anos cantando, então o pessoal que batia palma, que glorificava e tudo mais. Só que aí não tem aquele entendimento enquanto criança, se é porque você é criança, se é por causa daquilo que você está cantando, ou se é puramente por causa do testemunho que você tem, né. São muitas camadas para serem entendida tão cedo, para falar a verdade. Mas, enquanto eu era uma criança que na escola eu era só uma criança que ia para a escola, na igreja eu era uma criança que subia ali, que cantava e tinha toda essa comoção enquanto eu cantava. E aí entra uma figura muito importante na minha vida, nessa época também, entre os meus 4, 5 anos, que é uma tia da escola dominical, ela que cuida da sala das crianças, ela que cuida do grupo de crianças. É ela quem ensina as musiquinhas de criança para mim, é ela quem vai, caminhar comigo durante muitos anos diretamente, e eu vou me afeiçoando a ela de uma maneira muito maternal. Eh, é uma figura mesmo que vai virando uma referência maternal para mim, e eu passo muito tempo com ela. E eu acredito que muito dessa referência maternal veio porque ela dava muita atenção para mim no sentido de confiar e de acreditar muito naquilo que eu tinha de potencial. Talvez o meu pai e minha mãe sempre projetaram tudo muito na questão do milagre. Então, assim, era para ela ser uma criança que teria problema, era para ela ser uma criança que nem falasse, era para ser uma criança que nem, andasse, que nem isso, que nem aquilo outro. Então, quaisquer coisa que eu viesse a fazer, de certa forma, não se pensava no: "Olha, ela fez tal coisa", é mais ou menos assim: "Olha, era para ela ser daquele jeito e ela fez tal coisa". Mas essa figura em específico, ela olhava para mim com as possibilidades, então ela foi me dando autonomia e ela foi me dando a possibilidade de autoconfiança mesmo sobre, o que eu poderia fazer. E nisso ela foi muito importante para mim, durante muitos anos da minha vida, é uma figura que vai aparecer em várias situações da minha vida, e uma delas porque ela foi me ensinando muitas coisas, a cantar. Um dos pontos principais, né, que ela contribuiu para mim foi que ela me escalou para participar de uma peça da igreja, em que só tinha os adultos ali, eu era a única criança que participava da peça.
Eu tinha ali entre 7 e 8 anos, mais ou menos, e era uma peça de Natal, de final de ano. A cortina iria abrir, o primeiro ato da peça era eu falando sozinha, eu lembro a fala até hoje. "Natal, que dia maravilhoso! Hoje é dia de ganhar presentes, muitos presentes". Eu tenho a fala até hoje na cabeça. Eh, e a gente ensaiou por meses e tudo mais, então assim, o fato dela acreditar no meu potencial fez com que eu sentisse muito afeto por ela de uma maneira maternal. Então, amanhã é Dia das Mães, e eu me recordo em que muitas vezes no Dia das Mães eu fazia homenagem para ela, eu comprava um presente para ela, eu demonstrava todo o amor que eu sentia por ela de uma maneira realmente como se ela fosse a minha mãe, né. Para mim ela tinha realmente esse peso, porque era o que eu sentia de afeto mesmo. E ela casou, eu fui daminha dela, eu dormia bastante na casa dela, o esposo até então dela trabalhava à noite, então para ela não ficar sozinha, às vezes eu dormia na casa dela, e aí eu ficava lá, e era muito bom para mim. E aí vem algumas coisas também, né, como eu disse lá no episódio passado, era para eu ser Ana Carolina, e no final das contas virei Thalita, e ela sempre disse que se ela tivesse uma filha, ela queria que se chamasse Ana. Então eu acho que, querendo ou não, tudo isso vinha, né, muito, vinculado a afeto e me remetia, né, ao nome que eu poderia ter e, de repente, ela, a filha que ela poderia ter, e esse vínculo vai crescendo durante muito tempo. E passado-se o tempo, vamos crescendo, e vou me tornando ali uma pré-adolescente, ela vai cuidando ali do grupo de crianças, e aí ela tem uma ideia de fazer um culto das crianças na igreja. E como culto das crianças, ela coloca, né, a Thalita para ser a primeira pessoa a dirigir o culto das crianças. E dirigi o culto das crianças num sábado, a igreja lotada, minha mãe comprou uma roupa pra mim que eu lembro até hoje, era uma saia vermelha com um blazer bege com uma echarpe vermelha, estava muito frio no dia, então eu estava com uma caixa réu por baixo de meia grossa, aí a gente fez babyliss no meu cabelo e tal. Foi um culto muito lindo. Eh, ela teve a ideia também da gente formar um grupo de dança, que aí foi a primeira vez que a gente dançou, um grupo que foi um trio, na verdade, né, era eu e mais 2 amigas minhas, uma, mais nova 2 amigas mais novas, né, que nós sempre andávamos juntas na época, e foi tudo um evento ali muito legal, muito bonito, né, e por ser de criança isso, querendo ou não, acaba mobilizando muito a igreja, porque as crianças estão trabalhando já precocemente, isso é muito legal. E no dia seguinte do culto tinha escola dominical, e aí eu ouvi uma pessoa da igreja, que é uma senhora que já faleceu tem algum tempo, fazendo uma crítica, né, sobre eu estar vestida quase como uma adulta, e eu estar ali quase como uma adulta, de que isso não era correto e tudo mais. Então, assim, havia uma fala muito incisiva, como se eu tivesse sendo utilizada de uma maneira errada, quase como uma pregadora mirim e tudo mais, que hoje em dia, né, inclusive a gente vê vários por aí, né, "Of the king, the power, the best". E a gente sabe que o quão isso é prejudicial na realidade, esse peso atribuído tão precocemente às crianças. E ela foi, naquela época ali, uma pessoa que, querendo ou não, verbalizou isso, mas, não houve uma compreensão de fato, eu mesmo acabei ofendida, porque eu falei: "Poxa vida, eu tô fazendo um negócio ali que eu gosto tanto, né, e que as pessoas acreditaram em mim e eu ainda tô sendo criticada". E aí vem o ponto, né, importante, é atribuído uma responsabilidade tão grande para uma criança, e a gente não tem maturidade para lidar com as críticas, a gente não tem maturidade para lidar,
com os julgamentos, a gente não tem maturidade para lidar com tudo que vai vir em cima da gente. Principalmente as cobranças, porque ao mesmo tempo em que você é a criança que está ali, na frente de um culto, na frente de uma ministração, ou cantando, ou atuando, fazendo o que quer que seja, ao mesmo tempo você também é a criança que está andando de bicicleta, com seus amigos depois da aula, a mesma criança que está jogando futebol na aula de educação física na escola. E então começou a haver um pouco de dificuldade de compreensão da minha parte sobre como lidar com essas emoções, que em determinados momentos o meu pensamento era muito voltado ali sobre as ações sempre voltadas à igreja, mas, por exemplo, quando eu estava na escola, eu tinha pensamentos e sensações muito mais humanas. E não tão, voltadas ao aspecto ali que tinham a ver com a religião, que tinham a ver com a igreja. E essa dualidade começa cedo, começa ali por volta dos meus 12 anos, né, que é quando realmente você está pré-adolescente e algumas coisas começam a acontecer. E o marco importante mesmo acontece que a gente tem um acampamento infantil e esse acampamento infantil, no primeiro ponto, foi feito só para nossa igreja, então só tinha o pessoalzinho ali da nossa igreja. A gente foi para uma chácara, são 3 dias de acampamento e tal, e tem, noites temáticas, né. Teve uma noite da fantasia, e aí eu fui fantasiada de Emília, eu mesmo que fiz a minha fantasia, fiz a minha peruca, fiz o meu vestido, fiz a maquiagem, acabei ganhando no dia o jantar de melhor fantasia. Aí depois teve um outro jantar que eu acho que foi um jantar havaiano, não me lembro. E aí tem um jantar que é um jantar meio que de casais que tem essa prática dos meninos convidarem as meninas para jantar. E aí, você percebe que, assim, é uma relação inicial tão precoce que se coloca entre, crianças, vamos colocar assim, pré-adolescentes, e já forçosa, né, sobre as relações se instituírem ali dentro da igreja, porque a prática deve ser ali dentro da igreja. Mas não se pensa também no quanto isso pode se acarretar também para, quem não tem maturidade para isso. Porque quando nós estamos ali entre os nossos 12 anos, mais ou menos, 10, 11, 12 anos, existe, obviamente, os primeiros sentimentos entre as crianças. Então, era um que gostava de um, que gostava de outro, que gostava do outro, que gostava do outro. Então, imagina como foi esse bololô de um gostar do outro e querer convidar, e aí o outro que convidou, e aí o outro que queria, que não sei o que, que não sei o que lá. Então foi uma coisa, assim, bem engraçada. Eu até então, naquela época, não tinha um afeto de fato por ninguém ainda, não tinha mesmo, e foi bem tranquilo. Quem me convidou inclusive para o meu primeiro jantar, assim, da igreja foi o filho do pastor da igreja. Ele falava que ele ia casar comigo e que ele ia me dar um carro. Faz muitos anos que eu não vejo o Pedro, inclusive. O Pedro hoje é casado, tá na gringa, tal. E, assim, é engraçado como a gente vê como não tem nada a ver, né, as percepções, somos pessoas completamente diferentes. Ele ali devia ter uns 10 anos, mais ou menos, e eu devia ter uns não, eu acho que ele era mais novo até. E eu devia ter uns 11, ele devia ser mais novo. Mas ele me convidou, ele levou um buquezinho pra mim, a gente entrou de braço dado, a gente jantou, e foi legal e tal, e esse foi o primeiro acampamento. E aí, depois disso, o pessoal decidiu fazer um segundo acampamento, só que nesse segundo acampamento abriu para as outras filiais, das outras igrejas. E aí eu vou parar o episódio aqui, porque aí, meu amigo, esse acampamento vai dar o que falar. Porque esse acampamento vai juntar
várias outras igrejas. Esse acampamento vai trazer um rebuliço mesmo para nossa vida. Vão entrar personagens aí que vão vir para minha vida completamente diferentes e vai entrar o meu primeiro amor nessa história. Então a gente fecha por aqui hoje e eu vejo você no próximo episódio, tá bom? Um beijinho e até a próxima.